Olá, irmãos e irmãs, quarto domingo da Quaresma. Hoje o evangelho que vamos ler, ele está em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 41. Só queremos ler uma forma mais breve. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois era um mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. O outro afirmava: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus e o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, e fui lavar-me, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado e, encontrando, perguntou-lhe: acreditar no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, existe um ditado que o maior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. E hoje nós vemos isso no Evangelho. Esse cego que foi até Jesus procurar ser curado da cegueira que ele já tinha nascido, como diz o Evangelho, cego de nascença, né? Ele já tinha nascido com isso. E Jesus o curou. Através da fé que ele tinha, Jesus o curou. E ele foi todo alegre, né? Se banhar na piscina de Siloé, começou a enxergar e foi todo alegre pela comunidade mostrar que ele tinha voltado a enxergar. E muitas pessoas daquela comunidade indagavam: não era aquele mendigo? Não é ele, não, é alguém parecido com ele, que esse enxerga. E o levaram até os fariseus. Só que os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, só que não queriam aceitar que Jesus fizesse esse milagre. Não queria aceitar que o cego voltasse a enxergar. E começaram indagando várias vezes a ele como ele tinha sido curado. E ele foi falando várias vezes o evangelho, como eu falei, de forma resumida. Só que tem uma passagem nesse evangelho também que eles indagam os pais desse cego. Vão até a casa desses pais e perguntam: é seu filho realmente? Ele era cego realmente? Os pais respondem: sim, ele era. E eles perguntam como ele ficou curado. Como os pais tinham medo de ser colocado para fora da comunidade, tinham muito medo, eles não mentiram, né? Só que falaram que era para perguntar a ele, que ele já era maior de idade. E os fariseus foram novamente perguntando. Não queria acreditar que Deus podia fazer um milagre. Não queria acreditar que Jesus podia fazer um milagre. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida acontece esse tipo de coisa também. Nós queremos ver milagres grandiosos e quando vemos, achamos que não é Jesus que faz. Como eu falei, o pior cego é aquele que não quer ver. E não está aqui, mas vai terminar esse evangelho dizendo, o Senhor dizendo, que eles são cegos. Eles não são cegos de nascença, mas são cegos para as coisas de Deus. E vai dizer o evangelho para nós: expulsaram-me da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado e perguntou ao homem: acredita no Filho de Deus? E o homem falou que acreditava. Esse homem foi expulso pela sociedade, mas abraçado por Deus. Meus irmãos, quantas vezes acontece isso conosco?
Quantas vezes nós falamos de Jesus Cristo, talvez vamos falar de Jesus Cristo e vamos ser expulsos, vamos ser colocados de lado, mas Jesus nos acolhe. Não deixemos de falar de Jesus Cristo, porque o Senhor sempre vai estar conosco. E diz no final desse evangelho, o cego de nascença que foi curado, disse para Jesus: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. É assim que nós temos que ser. Abrir nossos olhos para as coisas de Deus e fechar nossos olhos para as coisas humanas, que é isso que o demônio quer, que nós apreciemos as coisas humanas e esquecemos as coisas de Deus. E esse evangelho nos ensina que devemos abrir nossos olhos, assim como esse cego abriu os olhos e serviu a Jesus Cristo, continuou com Jesus Cristo. Muitas vezes Deus nos cura, Deus nos alivia nossas dores, Deus nos alivia nossos fardos e esquecemos de Jesus Cristo. Para terminar, lembramos daqueles 10 leprosos, onde todos foram curados, mas um voltou para agradecer. Que possamos ser esse leproso que voltou para agradecer ao Senhor. Que possamos ser esse cego que voltou para agradecer ao Senhor e caminhou com Jesus Cristo. E nessa quaresma, possamos passar cada vez mais, cada dia, buscando a conversão, buscando a paz interior e a paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza, Ele vai curar o que é de mais precioso em nós, que é a nossa alma e nosso espírito, que Ele quer que esteja diante dEle e Ele falar para nós: vinde, bendito do meu Pai, que eu preparei uma morada para cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se inscreva em nosso canal para que mais e mais pessoas possam se alimentar da palavra de Jesus Cristo e viver o Evangelho cada dia em nossas vidas.